E o Daniel Lieberman, deixa eu mostrar aqui pra vocês o Daniel Lieberman. Esse cara aqui, Daniel Lieberman. What happened in the human evolution? O que aconteceu na evolução humana? A árvore genealógica da família humana. Quando e por que nós ficamos bípedes, né? Grandes cérebros e linguagem, quando surgiu a linguagem, o que forçou a nossa evolução, né? Formar a nossa evolução, esse tipo de coisa. Ele fala da história do corpo humano, né? Basicamente, né? Dos homos, da espécie Homo erectus, Homo sapiens, esse tipo de coisa. E tem um livro, esse aqui, ó, The Story of a Human Body. Por que story? Story é de história. História, não é história. História, sem H. História sem H, basicamente, é uma história fictícia, que não aconteceu. Mas a história do ser humano, ela aconteceu, sim, realmente. Mas por que ele usa história aqui, né? Story. Porque a gente não tem provas concretas e certeza absoluta do que aconteceu no passado. Há mais de 100 mil anos, por exemplo. Né? Por isso que ele usa história, né? Story. Igual o desenho Toy Story. O Toy Story. Se fosse uma história de verdade, aquela história dos bonecos, o Buzz Lightyear, o Woody, por exemplo, né? Seria Toy History, né? A história dos brinquedos, né? Ou seja, uma história real, né? Mas aqui ele não usa, aqui também. Ele usa story, né? História que é uma história, algo que não é real. Por exemplo, a história do Chapeuzinho Vermelho. A história do Chapeuzinho Vermelho é verdade? Não, porque o lobo se existisse um lobo, ele não teria a consciência de se vestir de vovó e comer a Chapeuzinho, né? Por exemplo, né? É por isso que usa história, né? Agora, se fosse uma história real de um lobo que realmente comeu uma menina, aí seria história, uma coisa que aconteceu, entendeu? E é difícil falar de história, né? Porque a história não é concreta, assim. É uma ciência humana. E assim como a ciência da saúde também é humana, né? E ela não é exata. A gente não tem certeza das coisas na história, por exemplo. Tem muitas coisas na história que a gente não tem certeza. O que aconteceu na Idade Média, o que aconteceu na Idade Antiga, principalmente na Idade Antiga. E na pré-história nem se fale. Por isso que é falado pré-história. Porque é algo que vem antes da história. A história, ela é considerada história porque ela tem documentos científicos ali que basicamente provam, ou tem uma grande chance de provar, de que algo realmente aconteceu. Por exemplo, os sumérios existiram, os elamitas existiram, os babilônicos, né, os Nabucodonosor, por exemplo, tem relatos disso, né? Por isso que a gente pode considerar história, aquilo realmente aconteceu. Agora, história, né, história aqui, é porque a gente não tem certeza do que, como o ser humano, as espécies dos Homo sapiens, né, do Homo sapiens com os outros Homos, ou Neandertal, por exemplo, né, viveram. A gente não tem certeza disso. Então, por isso que usa história no lugar de história com H, né? Usa história com E, entendeu? Mas esse livro fala sobre isso, tá? Ele fala sobre isso. Tem até, ó, clicar aqui, ó, página 51. O Google Books, ele deixa você ler um pouquinho as páginas. Daniel Lieberman is the chair of the Department of Human Evolution, Departamento de Evolução Biológica Humana de Harvard e líder no campo. Ele tem escrito mais de 100 artigos, muitos aparecendo nos jornais Nature e Science, as maiores revistas do mundo, tá? Nature Science, grande revista, Nature Science, a Cell, a PubMed, e deve ter outras também. Mas eu lembro dessas cabeças, assim. São revistas muito boas para você acompanhar artigos científicos, tá? São geralmente muito bons ali. O Boston Globe, o Discovery e National Geographic também são excelentes fontes para você pesquisar sobre a história da humanidade, um pouco sobre saúde também, tá? Uma dica para vocês aí. To my parents, aos meus pais, né? To my parents. Story of a Human Body. Que legal. Prefácio. Já tem um pouquinho do livro, né? Tem esse livro em português? Tem, cara. Tem em português. Esse livro aqui do Daniel Lieberman. Eu recomendo. Esse livro é obrigatório para qualquer profissional de saúde, tá? Qualquer profissional de saúde. Depende da área. Vamos pesquisar aqui, ó. A história do corpo humano. A história do corpo humano. Você tá vendo o site aqui, ó? Aqui, ó. O de livros. O site aqui de livros é um site de livros muito bom, ó. 660 páginas. Você pode baixar aqui, ó. Baixar em PDF. O livro, né? Ou você pode comprar aqui na Amazon por o livro físico, né? De 50 reais. Não, 94 reais. Aqui tá 50 reais. Preço da capa sugerido. 50 reais. Não, é o Kindle mesmo, né? É o Kindle. 90 reais a capa ali, 70 reais por ali. Enfim, 600 páginas é bastante, né? Um livro muito bom e é um livro obrigatório para qualquer profissional de saúde. Eu recomendaria muito que vocês dessem esse livro aqui. Eu vou trazer para o canal também o conteúdo desse livro aqui, ok? Muito legal, muito interessante.